de tudo para entender, por isso eu vou me conectar com tudo que o pastor falar. E terceiro, esse conteúdo é importante para a minha vida. Quando você faz isso, você vai aprender exponencialmente. Você não vai ter aquele aprendizado raso, superficial. Por quê? Porque o teu cérebro vai dizer, você precisa disso aí. Presta atenção nisso. E aí você começa. É assim que se aprende mais do que as outras pessoas que simplesmente estão cumprindo um protocolo para dizer, eu vou no culto da quarta-feira. Ok? E o último ponto que tem a ver com um dos três que eu te falei é você de verdade entender, pelo título, você entender que aquilo ali é o que você quer. Quando eu vejo algumas pessoas não participando do culto de estudo, e que para mim já está bem, está resolvido, isso que eu estou dizendo não é aquela pessoa que às vezes falta, não é aquela pessoa que vem e às vezes não vem. Eu estou dizendo daquela pessoa que nunca vem, que não se importa, sabe? Aquela pessoa que realmente... A sensação que eu tenho é de que aquela pessoa ela não está se interessando por coisas que deveriam ser interessantes para ela. E aí o universo faz o quê? Entende essa mensagem. Você sabia disso? Tudo, gente, isso que eu estou falando aqui, eu posso ir embora e isso aqui já vai mudar a sua vida. O que você não valoriza não vai ficar na sua vida ou vai ser tirado. Isso é bíblico, tá? Se você não aproveitar certas coisas, se você não valorizar certas coisas, em algum momento aquilo vai ser tirado da sua vida. Ou então, em alguns casos, nem é tirado, mas não é dado mais. Isso é muito sério, isso é um segredo que as pessoas, muitos não sabem. Então eu aprendi o seguinte: como montar um plano. Deixa eu fazer uma pergunta, porque eu estou sem internet, né? Então eu tô off. Foi publicado o que é padrão, né? Foi divulgado, né? Redes sociais. Se eu vejo um curso que cobre R$ 1.000, não vou botar R$ 1.000 não, que né, é pesado agora, né? Mas vamos dizer assim, R$ 200. Como montar um plano de governo espiritual e pessoal para a sua vida. Às vezes eu vejo um e-book, gente. Pelo título do e-book, eu compro o e-book. Ou curso, já comprei cursos que eram... Eu fiz um curso há uns 4 anos atrás, que o título era, irmão Anderson, eu queria muito aprender sobre... Eu já sabia, mas eu queria um conteúdo que me fechasse sobre inteligência emocional e espiritual. Eu comecei a desejar ter um conhecimento amplo na área de inteligência emocional e espiritual. Porque tem vários tipos de inteligência. Tem inteligência intelectual. Tem muita gente que é muito inteligente intelectualmente. Estudou muito e ficou inteligente. Mas é burrinho, burrinha para a vida real. Não tem inteligência emocional. E inteligência espiritual, meu Deus do céu. O que é inteligência espiritual? Além da questão da espiritualidade, é você usar a tua inteligência para observar aquilo que está sendo bom para a tua vida espiritual. Por exemplo, se você tem um pastor, um líder espiritual, um mentor espiritual, que te ensina a lidar com você mesmo, lidar com a sua família, lidar com os seus conflitos, lidar com os seus planos, projetos e sonhos, não precisa de espiritualidade, você só precisa usar a inteligência espiritual para entender que aquele conteúdo é bom, importante e relevante para você. Então eu queria muito isso, para que eu tivesse, além do discernimento espiritual, eu usasse a minha inteligência, porque você conhece muitos pastores, líderes, cristãos, que são muito inteligentes, mas eles caem em cada cilada, desculpe a expressão, burra. Vocês estão entendendo? Tem vários pastores aí que são grandes homens de Deus, são espirituais, mas não têm inteligência espiritual. Comete cada burrice, coisas sérias, destrói. Tem um pastor que eu não acompanhava, mas toda vez que eu ouvia falando na televisão, eu achava ele bem, e até hoje eu acredito, ele ainda é, mas ele cometeu uma burrice espiritual. O pastor Ivan Saraiva, ele é da igreja adventista, ele apresentava um programa, ele é muito centrado, ele é um cara muito, muito top, muito legal. Só que ele cometeu uma burrice, ele era extremamente espiritual, conhecia muito de palavra, ele conhecia muita coisa, apresentador de televisão,
uma carreira consolidada, ganhava uma nota preta, porque ele merecia, porque ele era um multitarefas. Um cara muito top. Ele cometeu uma burrice espiritual. E o diabo, que é muito sábio, o diabo é sábio, ele tem uma sabedoria milenar. Ele não pega a pessoa pela parte espiritual, ele pega pela parte inteligência. Então eu busquei aprender sobre inteligência emocional e eu queria aprender também sobre inteligência espiritual. De repente, aparece, eu só pensei, eu não falei, eu não verbalizei, mas apareceu para mim uma propaganda de um curso era o que eu queria, o que eu precisava, o que a minha alma desejava. Apareceu uma propaganda de um curso, Léo, de inteligência emocional e espiritual. Eu fiquei doido, meu coração disparou. Falei, meu Deus, clique em Saiba Mais. Aí eu cliquei em Saiba Mais. R$ 2.000. Eu falei, 1.000 pela inteligência emocional e 1.000, irmã do Cristiane, pela inteligência... Eu tinha esse dinheiro? Não. Foi, eu acho que há 6 anos atrás, eu acho. Para esse fim, R$ 2.000 livre ali, eu estava na época investindo em tantas outras coisas, eu liguei, negociei, dei 1.000 de entrada e parcelei o resto. O rapaz queria fazer turma, né? Era presencial lá no centro da cidade, irmão. Eu tinha que pagar almoço e passagem ainda, irmão. Eu fui. 4 dias, descendo, para lá e para cá. Eu fui. Quem está entendendo, diga amém. Como montar um plano de governo. Se eu vejo um curso desse, se fosse um curso, e alguém falasse assim, R$ 1.000 para você ter um plano de governo espiritual e pessoal, eu pagava o preço que fosse. Então, vocês estão de parabéns. Primeiro por começar o ano buscando, irmão Sócrates veio de Bangu, né, irmão Sócrates? Que isso, hein, varão? Vai ser mais honrado do que o povo aqui, hein, varão? Que isso, veio lá de Bangu. Tá falando assim, é isso aí, a mesma coisa, irmão. Irmão tá crente mesmo, não, a mesma coisa, eu divido. Aí a mesma coisa, eu divido com meus irmãos. Entendeu? Tô brincando. Essa fala é minha. Então, assim, primeiro por estar aqui. Primeira quarta-feira de culto do ano, não é isso? É primeira quarta-feira ou primeiro... Eu estou perdidinho, irmão. De um ano para o outro eu fico perdidinho. É a primeira quarta? Primeiro culto é segunda quarta. Isso. Aí piorou. Primeira quarta, segunda... Não dá. Deixa aqui. É o primeiro culto de estudo do ano. Não é verdade? E você já está aqui. Parabéns. Ok? Segundo, você está dizendo para Deus, para o universo, porque Deus dorme? Deus está distraído? Não. Deus não viu que você veio para cá? Deus não viu e não sentiu o teu interesse em ouvir sobre esse assunto? Eu creio muito nisso. Se eu que sou humano, eu sinto a energia das pessoas, você sente, não sente? Quando você está perto de uma pessoa muito negativa, você não sente? Quando você está numa pessoa muito alegre, você não sente? Se você que é humano, pecador, nós somos pecadores, falhos, desconectados, a gente sente energia? Quanto mais experiência você tem, quanto mais busca você tem, mais sensível você fica. Imagine Deus. Quando você emite uma energia de interesse, desejo por algo diferente, por uma programação para a tua vida espiritual e pessoal, ou por mais que você não soubesse o tema de hoje, mas você veio para o estudo, essa energia de interesse, ela vai para o ar. Você já conversou com alguém que não estava te dando atenção? Você não sente que a pessoa não está interessada com o que você está falando? Você está passando... Não é assim? Se você percebe, Deus não percebe quando você não está interessado? Percebe. Então eu valorizo muito isso, por isso que eu sou repetitivo nisso, porque eu preciso que vocês aprendam também sobre isso, sobre se interessar pelas coisas. Às vezes, e certamente que sim, muito do que é ensinado, 90%, porque nem tudo serve para todo mundo, mas 90% de 100% do estudo vai te ajudar em coisas para agora, para mês que vem, para o ano de 2025 ou para o ano de 2026. Em algum momento você vai usar o conteúdo que você está aprendendo aqui.
Então, parabéns por estar aqui, parabéns por buscar e parabéns por emitir essa energia de interesse. E eu tenho certeza que você vai sair daqui. Hoje nós começamos esse tema, né? A série ela trata de vários assuntos dentro da questão do governo, governar a própria vida, e agora nós vamos começar aí a parte que fala sobre um plano de governo espiritual. E você sabia por que que o país, agora vamos entrar direto. Por que que o país, Brasil ou qualquer país, por mais que ele seja bagunçado, por mais que ele tenha treta, eles têm as coisas são organizadas. Tem o sistema de transporte, mal ou bem, não vamos entrar nos defeitos, ok? Esquece os defeitos. Mas mal ou bem existe uma organização. Existem as linhas de ônibus que passam nos lugares, existem as empresas governamentais, né, da prefeitura ou do setor responsável, Sete Rio, aí tem o trem, que é a Supervia. Cada lugar tem a sua organização, ok? Não vamos entrar em detalhes se a gestão está boa ou está ruim. Porém, todo país ele tem uma organização, tem lugares como Curitiba, que é tudo organizadinho, é tudo limpinho, é uma gestão mais elaborada. Tem cidades inteligentes, onde o semáforo é inteligente, a iluminação é inteligente, tudo lá é muito mais elaborado, tudo lá é mais tecnológico, enfim. Então, nós vemos aí o quê? Organização. Mal ou bem, nós temos em vários setores aqui, vamos botar aqui do Rio de Janeiro, você tem aí o sistema de transporte. Mal ou bem, tem praças, umas estão largadas, outras estão legais. Mal ou bem, tem coisa para as senhorinhas fazer exercício, em algumas estão legais. Ou seja, existem os órgãos responsáveis, sistema de saúde. Gente, o sistema de saúde, realmente é um sistema enorme, é gigantesco, então vai ter problema. Mas cá entre nós, o SUS é um espetáculo. Por quê? Nos Estados Unidos, se você quebrar um braço, você tem que pagar por todo o procedimento. O gesso, o exame, tudo. É igual o plano de saúde aqui, que você paga mensalmente, lá também é isso aí. Só que lá é assim, se você se acidentar e você não tiver, vai para o teu CPF uma conta gigantesca. Desde a hora que você entrou, você usou leito, tudo que você usa lá dentro, de pirona, tudo que foi aplicado em você, você vai pagar. Aqui nós temos o SUS. Vocês estão entendendo? Aí você vê que tem uma organização. A irmã Mari, que teve o bebê, a Johanna, nós fomos lá com a pastora visitar, e aí tinha lá um quadro que eu achei muito interessante essa iniciativa, que eles têm treinamento para um bom atendimento, eles tentam fazer o programa ser o melhor possível, mas é muito grande para se fazer algo tão perfeito. Mas olha que legal, na minha época não tinha isso. Eles pegaram o pezinho do bebê, pegaram, passaram uma tinta, colocaram. Isso se faz, quem tem condições faz isso de maneira muito bonitinha. A pessoa, tadinha, que vai ter lá no SUS, antigamente bota para fora essa criança, faz força! Tá bom, toma aqui, vai lá, sai, dá lugar para outra. Era assim. Aí, sabe o que eles fizeram? Colocaram numa coisa, pegaram a placenta e botaram ali, passaram tinta, não sei como fizeram aquilo, e ficou lá um quadro com o pé da menina e a placenta, o cordão, eu não sei o que eles arrumaram, que ficou assim uma lembrança maravilhosa, é uma experiência que vai ficar para sempre, transforma-se num quadro. Não é, irmã Alice? Uma coisa muito legal. Então, assim, tem uma organização. A pergunta agora, para a gente entrar direto no tema. Por que que a nossa não, nessa vez eu vou me tirar, dessa vez eu vou me tirar desse bolo. Por que que a vida de muitas pessoas não tem organização nas áreas? Às vezes você reclama do governo. O SUS não está bom. A parte do transporte não está bom. A parte da educação não está boa. A parte da infraestrutura não está boa. Aí você reclama, um exemplo, da igreja. Aí reclama, não sei, da sua rua. Aprendam isso a partir de hoje. E a vida de vocês? Como é que está a área? Por exemplo, governo, eles roubam, propina, déficit financeiro. Os professores são sempre afetados pela falta da gestão financeira, afeta os professores e outras categorias. Não tem essas tretas? Todo mundo reclama? E a área do Ministério das Finanças da sua vida, como é que está?
O Ministério da Educação, você está buscando conhecimento? Você está fazendo um cursinho mínimo que possa fazer? Você está se qualificando? Melhoria contínua? Porque mal ou bem, eles estão aí, ó. Mal ou bem, tem bairros aí que foram asfaltados. A prefeitura dá mole, mas tem muito bairro asfaltado aí. Tem muito. Eles fizeram uma reforma. Deixa eu ver aqui um lugar. Aqui aonde tem a Felk? Caroba. Fizeram ali, meu filho, alargaram. Lá na frente, eles fizeram os negócios bem legais, colocaram. Assim, tá lindo. Tá parecendo. Aquele trecho ali parece a Barra, parece um pedacinho da Barra. Aquele trechinho ali, saiu dali, dá ruim. Mas aquele trechinho tá igualzinho na Barra, que na Barra é tudo asfaltadinho, com faixa bonitinha, com coisa para pedestre. Tem uma ciclovia, tem um negocinho vermelho e branco para a pessoa passar. Tudo bem que depois vai ficar tudo emburacado, mas eles fizeram, não fizeram? Mal ou bem, a prefeitura, o governo, tá fazendo. Esse ano você vai parar de olhar para tudo isso de ruim. Ah, a saúde não está boa, a educação não está boa, o dinheiro roubaram. Tu não tem dinheiro. Eu também não tenho. Eu vou preocupar com 2 bilhões que o governo Lula roubou. O Lula roubou. Eu não quero saber, meu irmão. Eu quero saber como é que eu faço com a minha vida financeira. Meu Ministério de Finanças. Como é que está a educação na minha casa? A escola está uma porcaria, as professoras não estão ensinando nada, as crianças vai burro, volta doente. Pior ainda, como está o Ministério da Educação na tua casa? Quem está entendendo o mistério, diga amém. Como é que está a infraestrutura? Você está melhorando a infraestrutura da sua família ou você está gastando dinheiro com uma porção de... Eu conheço pessoas que já pegaram muito dinheiro, mas muito dinheiro. Quando eu falo muito dinheiro, eu estou falando coisa de $500 mil em um ano. E a infraestrutura, aí o dinheiro acabou, parou de pingar, parou de coisar, não ficou nada palpável. Por quê? Gastou tudo com coisas que, tá entendendo? Que vão embora. Vocês estão entendendo aqui? A partir de hoje, janeiro de 2025, se vocês colocarem isso aqui em prática, vocês vão ter melhorias contínuas. Vou fechar com isso. Prefeitura tem muito déficit de situações, mas eles estão sempre melhorando uma situação ou outra. Vira e mexe tem uma rua asfaltada ou um bairro asfaltado. Tem muito, gente. E a gente? O que nós melhoramos em um ano? Ah, mas foi época de eleição. Eles, quando estão perto de época de eleição, eles procuram dar gás e fazer uma porção de coisa. Sim ou não? Eu não, mas tem gente que critica isso, não é? Pior somos nós, que quando chega final de ano, que é a época de eleição para nós, que é a época de mudar de mandato, de ir para o outro ano, nova gestão, outro ciclo, a gente não faz investimento nenhum. Sabe o que nós faz? Nós gasta. A reserva que nós temos, que conseguimos o ano inteiro, a gente gasta. Sabe qual é? Tem gente que vai, e aqui não é uma crítica, é só um toque. O seguinte, tem gente que gasta muito dinheiro no ministério, sabe de quê? Esporte e lazer. Eu quero viajar, eu quero fazer isso. Não é pecado viajar, viagem, meu irmão. Pega essa tua mãe, pega todo mundo e leva para viajar. Paga tudo para elas, merece. Não é a questão do viajar, mas tem que ver como é que estão as outras áreas. Quem está entendendo, diga amém. Então, te prepara, irmão. Esse tema é puxão de orelha atrás de puxão de orelha. Ah, eu não quero que ninguém me diga onde eu estou errando. Não venha quarta-feira. Mas se você quer melhorar a sua vida, está ali, ó. Um plano de governança. Nós estamos aprendendo a reinar. Se eu não te ensinar sobre isso, o que vai acontecer? Eu vou falar só de coisas espirituais. Você é um príncipe do Senhor. Você é um leão. Vamos rugir. Uau, uau, uau. Aí as áreas tudo defasada. Aí quando você chegar, dá uma rugida aqui hoje. Quando tu vai ver teu Ministério de Finanças, aí você... Acabou o leão. Quem está entendendo, diga amém. Quem está pronto para receber, diga amém. Bem-vindo ao início do ano. Vamos lá. Então, como montar um plano de governo, vamos para a leitura bíblica, Josias? Bota aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Aí quem tiver dúvida já sabe que esse culto é interativo, é só levantar a mãozinha e perguntar ou ali fazer a explanação. Vamos lá, Josias? Come on, let's go. Foi? O manual está aí do lado, varão.
deve governar bem a sua... É a casa dos outros? É o governo? É a sua casa. Primeira coisa, a orientação do grande apóstolo Paulo. Tendo os filhos em... Eita, lascou. Com toda a dignidade, dando o direito de falar, de resposta. Quem manda aqui sou eu. Não, meu filho, quero te ouvir também. O que você acha? Entendeu? É saber. Aqui que você vai aprender isso. Quem quer melhorar relacionamento com os filhos, aprenda. Pois, se alguém não sabe governar a sua própria casa, como poderá cuidar da igreja de Deus? É forte. Até eu apanho quando eu leio essas coisas. Não é isso? Ou seja, a primeira coisa, a Bíblia falando de governo. Mas não é governo Lula, é governo pessoal. E quando fala casa na Bíblia, ela pode servir como casa, dependendo do texto, é casa física. E em alguns momentos, casa espiritual. Eu me considero uma casa. A nação na Bíblia é uma nação, país, ou nação na Bíblia pode ser a sua família. Lembra quando Jacó e Esaú estavam brigando dentro do ventre da mãe? O que Deus falou? Tem duas nações brigando no seu ventre. Ou seja, Deus ele olha para uma família, ele vê uma nação. Por quê? Ele não vê só o marido e a mulher e um filho ou dois. Ele vê toda a sequência que vai sair dali. E de uma família pode nascer uma nação. Então, hoje isso não é mais tão administrável pela mente, porque as pessoas têm 1, 2 filhos, 3. Nossos avós, a minha avó, a minha avó por paterna, teve 13 filhos. Dá para sair uma nação fácil, fácil? Aí cada filho tinha 10, 8, 5. Aí sai nação fácil. Hoje em dia, falar de nação numa família fica mais difícil. Por quê? Joelcio e Bianca. Só tiveram ali, meu irmão. Não vou gastar dinheiro, não. É um só e está tudo certo, né? Investir tudo nela. Ou seja, porém, Deus olha para a sua família como uma nação. Como é que você tem governado a sua nação? O Lula não está governando a nação. Deixa o Lula governar a nação dele. Governe esse ano a sua nação. Você foi chamado para ser sacerdote, um sacerdócio real. Você tem que entender isso. Não, eu preciso, eu estou vendo uma situação aqui, eu vou parar e vou analisar essa situação. O governo, ele para, analisa, faz reunião com os ministros. Eu vou já chegar lá. Eu vou dividir a sua família em um ministério, em vários ministérios governamentais. Vamos lá, então? Então, vimos aí a base bíblica, a Bíblia falando sobre governo da casa. Primeiro, a minha casa. Ney, eu preciso me governar. Governar minhas emoções, sentimentos, perdoar. Quem não governa as emoções não perdoa. Quem governa, perdoa. Porque eu não vou ficar trazendo para o meu reinado uma pessoa que me fez mal e eu vou ficar ali pensando nela 24 horas para ela estragar o meu reinado. Não faz sentido para mim. Então, eu prefiro liberá-la. Não vou fazer hipocrisia igual o pessoal quer. Não, eu perdoei, tem que trazer para perto. Traz, então. Você vai ter que perdoar 300 mil vezes. Você pode perdoar 70 vezes 7, mas a Bíblia não fala no mesmo versículo que você tem que trazer a pessoa para conviver com você. O único caso que é diferente é marido e mulher, é outra história. Marido e mulher, você tem que readministrar porque é uma só carne. Com ninguém mais você é uma só carne. Com ninguém mais. Nem mãe com filho é uma só carne. Uma só carne é a mulher com ele lá e acabou. Eu sei que é duro ouvir isso, mas é a verdade. Aqui é para ouvir verdade. Você tem na terra algo que Deus te deu na tua mão para governar e reinar. Vamos repetir junto o que está em amarelo? 1, 2, 3. Sua vida. Ponto final. Ponto. Mas tu quer governar a vida do tio, da tia, da avó, do primo, da galinha lá que não está botando ovo. Pastor, a galinha da minha prima... Ih, não, ficou bem não, né? A galinha do meu tio, a galinha... porque eu tenho que vigiar, irmão, que os irmãos às vezes ainda não estão tratados. Aí já, o irmão já abriu aquele sorrisinho assim, tipo, entendi, pastor. Não, a galinha do meu primo lá não está botando ovo, pastor. O ovo está lá, sai, não sai. Eu estou vendo o que eu posso fazer. Eu vou lá em Minas para ajudar, que ele está em depressão. Irmão, manda ele assistir vídeo no YouTube. Manda ele levar a galinha no veterinário, irmão. Não, tem gente que vai sair daqui para ir lá, para ficar lá, para analisar a cruaca da galinha, para ver o diâmetro. Aí vai chamar, ainda vai... E esse povo é assim, ainda vai chamar os outros para botar na furada. Já conhece alguém na tua família que é assim?
te bota, te chama para furada, e aí a outra pessoa ainda chama a outra para furada. Aí vai chamar a irmã Alice para ir lá fazer uma análise de quantos dilatação que a galinha tá. Ainda bota os outros na furada. Tá entendendo? Agora, gente, quando eu brinco assim, eu não estou dizendo que você não tem que ajudar. Quem está entendendo, diga amém. Estou dizendo que você não tem que ajudar. A Bíblia diz: se você pode fazer o bem e não faz, peca. Mas às vezes tu não está podendo, irmão. E tu quer fazer o bem, pecou. Porque a Bíblia diz que você tem que fazer se você puder. Às vezes você não está podendo. Às vezes eu podia fazer. Tu não está bem emocionalmente. Você não está bem espiritualmente. Você não está bem sentimentalmente. Você não está bem financeiramente. Você não está bem conjugalmente. Você não está bem quase em todas as áreas da sua vida. Aí você vai pegar o reserva de gordura que você tem, reserva de energia que você tem, para se enfiar numa questão. E aprendam isso, pelo amor de Deus. As pessoas têm sua história e seu histórico. Então, a partir de agora, você tem que começar a governar a sua vida, a sua casa. Aqui, ó. Depois que você consegue administrar um pouco melhor a sua casa espiritual, a Bíblia chama de casa, aí você começa, aí o segundo passo é a sua casa física, sua família. Depois, quando você tiver com os ministérios tudo fluindo, bonitinho, caminhando, pelo menos uma média, aí você pode tentar ajudar familiares, parentes, parentela, descendente. Aí você pode ir até lá no túmulo de Abraão, irmão, para ajudar Abraão a ressuscitar. Você pode fazer isso, mas enquanto isso, pelo amor de Deus, o que Deus quer de mim, de você nesse estudo, é que a gente foque todas as energias, primeiro, na sua vida e na sua família. Ok? Vamos lá então? Vamos continuar. E aí, o plano de governo contempla as ações estratégicas. Outra coisa, peça a Deus estratégia de Deus. Tira de lado a malandragem, tira de lado a vivência, a malícia, tira. Pede a Deus estratégias. Por quê? Deus é mestre em dar estratégia para a guerra. Deus dá estratégia. Está com algum problema? Deus vai te dar estratégia. Precisa de alguma coisa para fazer recursos? Deus vai te dar estratégia. Deus é estrategista. Assim como o diabo é mestre em estratégia de guerra, Deus é o Senhor dos exércitos. Então você tem que pedir a Deus estratégia. Você tem que pedir a Deus estratégia. Consulte o Espírito Santo, o oráculo de Deus, como diz a Bíblia. Vai lá e consulta. Senhor, me dá uma estratégia nessa área. Minha família está desestruturada aqui, aqui, aqui. Mas não é estratégia para os outros. É estratégia para você. Quando um rei ele recebe a notícia de um ataque de inimigos, ele vai para dentro de um quarto, de uma sala, né, de um auditório, com os conselheiros para saber como é que eles vão reagir à situação. Eles não vão lá fora, não. Eles vão dentro do reino. Até porque, se você está sendo atacado, não é muito bom tu abrir a tua casa, não é muito bom você abrir os seus muros de proteção, não é muito bom você botar gente de fora no negócio. Você tem que resolver ali dentro de você e, no máximo, dentro da sua família, com pessoas de confiança. E ponto final. Que às vezes você vai lá, fala para alguém e a própria pessoa vai te minar, porque é uma fraqueza. Então, peça a Deus estratégia. Um plano de governo contempla ações estratégicas. Está sem dinheiro? Estratégia. Está querendo abrir um negócio? Tem que ter estratégia, senão vai dar ruim. Está querendo um relacionamento? Estratégia. Está querendo melhorar o conjugal, a vida conjugal? Estratégia. Tudo é estratégia. É porque falar a palavra estratégia parece que é agressivo, né? Ué, o pastor está ensinando para a gente estratégia. O nosso Deus é estratégico. A palavra estratégia, ela não é pejorativa. A palavra estratégia significa organização, padrão, processo. O McDonald's é estratégico. Ele é estratégico. Ele tem toda uma ação estratégica de marketing, de atendimento, de fabricação, de venda. O McLanche Feliz é uma das maiores estratégias que eles criaram. Meu irmão, é um pão, 2 pães, uma carne fininha, furreca e uma fatia de queijo. Aquilo não dá 10. Meu irmão, não dá. Peraí.
Não dá. Um pacote de pão aqui na padaria, você comprando, imagine fabricando, porque eles fabricam. Um pacote de pão quanto é, pastor, a gente compra o cachorro-quente quando vai fazer aqui? R$13, 15 reais. Com 30 pães, 15 reais. Imagine quanto sai um pão fabricado, irmã Cristiane, pelo McDonald's. Fabricação própria. Deve sair centavos. A carne também é feita por eles de minhoca. Estou brincando, isso eu nunca pude comprovar. Isso aí o pessoal fala, é brincadeira. Mas pode ser, né? Porque é diferente. A carne deles é diferente. Tem um gostinho de minhoca. Mas vamos lá. Nunca comi minhoca também para saber. Então, isso é teoria da conspiração. Agora, olha só. Mas olha só, uma carninha fininha. Uma caixa de grão filé aqui, você comprando na ponta. É um X, lá é para eles que fabricam. Gente, se duvidar, aquele com a fatia de queijo, aquilo não sai a R$2 para ele. Sim. Aquele hambúrguer. O quilo, né? O quilo. Irmã, se a irmã soubesse, eu até me tremo quando ouço grão filé. Eu já comi muito grão filé. Eu comprava, irmã. Ah, irmã. Não compre, irmã. Não compre, não. Repreenda, irmã. O lanchinho. O lanchinho é bom, mas, irmã, eu comia como mistura. Irmão. Oxe. Quando eu estava ostentando, eu comprava uma caixa de grão filé. Gente, grão filé é a caixa cheia de hamburguinho. Aí, quando o negócio estava ruim, eram 6 hambúrguer, irmão. E quando estava ruim, eu falava, tira um, bota só 5. Irmão. A irmã falou agora... Meu Deus. Então, aí, R$2 sai aquele hambúrguer. R$1 não sai a mais de R$1 aquela caixinha. Não sai. Que aquilo ali tudo é feito em... Eles fazem 100 mil, irmão Anderson, 100 mil unidades daquela caixinha que monta, então sai a centavos. Eu sei, porque quanto o Guanabara, gente, eles compram... Sabe por que eles vendem barato? Eles compram a produção inteira. Aí eles ganham um descontão, porque garante a produção. Então são carretas de um produto. Por isso que eles vendem mais barato. O McDonald's, ele fabrica. Então, vamos dizer que, tirando no alto, que eu nunca parei para fazer esse cálculo, um McLanche feliz, que é aquele hamburguinho e tal, aí eles fazem aquele brinquedinho. Aqui é que está a cereja, a estratégia. O McLanche, meu irmão, é R$1 milhão aquele negócio. Eu acho aquilo muito caro. Vocês estão entendendo? Mas eles ganham milhões. Aquilo que ele fala assim, quer aumentar a batata? Por R$1 você aumenta a batata? Eles ganham milhões só com essa estratégia de perguntar se você quer. Sabe por quê? Você talvez não queira, mas tem muita gente que fica doido. Quê? R$1? Por mais esse negocinho de batata. Só que, na verdade, só aumentam as poucas batatinhas. É estratégia, irmão. Aí, ó, upsell. É isso mesmo. Você está entendendo? Meu irmão, o mundo usa estratégia. Aí fica você... Pastor... Graças a Deus, começou mais um ano. Eu estou muito feliz. Igual criança. O mundo não tem isso, não. Aonde você vai é estratégia. Você vai na Disney, você vai no brinquedo. Star Wars. Aí você, dentro da nave, já pagou para brincar lá. Que é uma nota. Brincou. Tchum, 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 tchum. Aí vê lá o Darth Vader com o outro lá, tchum, com sabre de luz. Quando você acaba de brincar, que o teu cérebro está maravilhado com aquelas telas maravilhosas, que você fica dentro de uma nave espacial que nem decolou, mas tu estava lá, e você viu o céu, você voou junto, sabe com quem? Com aquele Avatar, você faz assim, ó, e voa junto com eles. Não tem uma cena do Avatar que eles montam naqueles bichos e vai voando dentro da mata? É ou não é? E eles jogam um ventinho em você com água, para tu pensar que tu tá lá junto com eles. Quando acaba isso, sabe o que acontece? Só tem uma saída desse brinquedo. Sabe por onde é? É um corredor e lá no final tem uma loja vendendo o sabre de luz que tu gostou tanto, vendendo o bonequinho do Darth Vader, tem lá também o boneco do Avatar, tem tudo lá. Aí a criançada sai vibrando, chega lá, compra. É uma ratoeira. Eu chamo isso de ratoeira. Mas é estratégia, irmãos. Aí fica você entrando o ano, seja o que Deus quiser. Eu vou pedir ao meu Deus, Ele há de me abençoar. Ei, fé sem ação é morta.
Eu creio que isso vai acontecer e eu não vibro e eu não foco nisso, aquilo há uma probabilidade muito grande. Não é porque a fé não é válida, eu estou anulando a minha fé. E o crente, ele faz muito isso. Seja o que Deus quiser, tu não quer não? Então Jesus não perguntaria, o que queres que eu? Então vamos lá? Aí, ao serem executados ao longo do mandato do governo, esse ano é mandato, irmão. Lá em casa renovou o mandato. Dia 31 renovou. Laurinha vai fazer esse ano, se Deus assim nos permitir, 12 anos. A gente já chamou na conversa, 12 anos. E agora, desde já, 12 anos vai ser só em agosto. Mas a gente já está falando assim no cérebro dela, ó, você é uma moça. Você é uma mocinha. Você, sem terror, sem pressão para não... Mas ela tem que entender que agora ela não é mais uma menininha. Ela agora é uma moça. Ela agora vai ter a rotina dela estabelecida. Ela agora vai começar a cuidar melhor das coisas dela, né, irmão? Porque tu compra um brinco hoje, amanhã, cadê o brinco? Compra o brinquedo hoje, amanhã, cadê o brinquedo? Se você vê algum ursinho de pelúcia andando aí, me avise, porque some. Ou seja, o que eu quero que você entenda, nós, pelo conhecimento que Deus nos deu e que hoje eu ensino a vocês, a gente aprendeu isso. Virou o ano, vamos chamar na conversa, olha, precisa melhorar. Vamos ver aqui como é que vai ser a nossa gestão esse ano. Um planinho de governo. Não é, quando eu digo plano de governo, não é que você vai pegar um plano de governo real e fazer. Eu vou fazer isso para vocês. Agora, é você ter essa consciência de chamar peças-chaves e conversando. Se é casal, vamos melhorar aqui, vamos organizar aqui, vamos ver onde a gente falhou no ano passado, vamos melhorar. Isso aqui está precisando melhorar aqui em casa, então vamos reunir, vamos ter que segurar, apertar o cinto para poder resolver essa situação. Não é assim? É mais ou menos isso. E que, diga-se de passagem, os nossos pais, com toda a ignorância que eles tiveram, eles fizeram isso. Pode ver que é comum. Os velhinhos morrem e deixam um negocinho, irmão. A gente está querendo uma coisa, até hoje juntar, não está tendo. Eles começaram do zero, cortando roça. E tem um negocinho para deixar. É uma casinha velha, é uma casinha direitinho, outros deixam um carrinho, outros deixam um patrimôniozinho. Alguma coisa eles deixam, meu irmão. Até meu pai deixou lá uma casinha lá, meu irmão. Uma bicicleta velha. Ou seja, e a gente se vigiar, a gente morre e ainda deixa a dívida. Sim ou não? Ou seja, Deus está querendo mudar isso na tua vida. Deus está querendo que você aprenda, porque, mal ou bem, o que eles faziam? Eles faziam esse tipo de planejamento. Sentava lá com a mulher, falava, minha filha, vamos ter que cortar gastos. Eu não penso assim, eu penso que a gente tem que aumentar o custo, aumentar a renda. Pense sempre em aumentar a renda. Mas vai ter momento que... Eu conheço pessoas que estão na pior, mas não deixa de fazer um aniversário. Mas não estou falando de aniversário de R$1.000, não, irmão. Eu estou falando de 2, 3, 4, 5, 10 mil. É difícil falar isso. Quem vai falar isso? Eu vou falar. É pecado fazer? Não é. Mas se está bem, faça. Se não está, segura. Pega essa criança, irmão. Bota R$1.000 na mão dela e solta no West Shopping. Ou então, tu dá 500 e solta na Tides. Eu garanto que ela vai sair de lá com 3 bolsas enormes, feliz da vida. Pastor, você é contra? Não sou contra. Cada um faz o que quer com seu dinheiro. Mas como pai espiritual, como líder espiritual, eu estou orientando o que é o ideal. Não é o que é certo, não é o que é errado, ok? Vamos repetir aqui? Não estou dizendo o que é certo, o que é errado. Irmão Eduardo, não pode fazer isso, não pode fazer. Não. O ideal é isso aqui. Olha o Deus ensinando. Eis que existe a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção para que vocês vivam. Ele dá a dica ainda, mas ele fala assim, estou obrigando todo mundo a escolher a bênção. Não. Então, o que eu aprendi? Eu que preciso parar e ver. Esse é o momento. Já teve momentos de a gente, no aniversário de qualquer um lá em casa, a gente sair e comer em algum lugar. Dependendo do recurso, a gente vai comer de acordo com o recurso. Se tá top, eu vou lá num lugar do japonês, né, irmão? Japonês é ir gastar um dinheiro. Eu vou lá no japonês lá, meu irmão, e como mesmo, não quero nem saber. Saio com a dor no coração, mas vou lá e como. Agora, quando tava ruim, irmão, é o McDonald's. Não, ali no McDonald's ali comer um negocinho, agora nem posso mais, né?
tal. Ou então, vamos comprar um negócio aqui, vamos pedir um negócio aqui em casa e vamos comer se amando, se beijando, se abraçando nós aqui, e está tudo bem. Eu não tenho nenhum filho frustrado e não tenho nenhum filho revoltado por conta disso. Eu só estou dizendo que vocês precisam ter esse pensamento. Por quê? Deus honra. Deus honra. Eu conheço pessoas lá de onde eu vim que elas trabalhavam o ano inteiro. O ano inteiro, ó, ralavam, pessoas trabalhadoras. Quando chegava no final do ano ou em algum aniversário, o dinheiro ia todo e mais um pouco para aquela situação. Tá tudo bem por isso. Tá tudo bem. Cada um faça o que quer. Mas isso é falta de gestão do governo. Por quê? Depois daquele ano, depois daquele evento, o que acontecia durante o ano? Eu via aquela pessoa se arrastando financeiramente o ano inteiro. Uma vez eu vi uma mãe se arrebentou, como toda mãe, como todo pai. A mãe e o pai se uniram, fizeram uma mega festa de aniversário. Naquela época, há 20 anos atrás, não tinha muito esses salões aí chique, que você paga 10, 20, 30 mil. Tinha que comprar tudo. Eles alugaram um salão bem legal dentro de um bairro. Irmã Cristiane, compraram tudo. Eu vi os pais, 15 anos da menina. Eles tiveram que comprar tudo, irmã Kari, montar toda a festa. Foi uma das maiores festas que eu fui na minha época de 15 anos, de pessoas que tiveram que montar alguma coisa. Tanto é que sobrou sacos de coisas. Foi muito farto. Eu vi o quanto aquele pai e aquela mãe se arrebentaram para fazer. Na outra semana, aquela menina estava dando um tapa na cara da mãe, de rebelião. Porque ela já era rebelde. Ela só foi presenteada com uma festa de 15 mil na época. E aí, até hoje, esses pais não se levantaram financeiramente, porque de lá para cá vieram outros gastos. Então é muito duro. Se eu não falar sobre isso com vocês, quem vai falar? As pessoas vão na festa, curtem e está tudo certo. Mas ninguém vai vir falar para você, olha, governe bem a sua casa, governe bem a sua família para que você vá bem. Então eu quero que vocês entendam a minha fala, dizer não. Realmente outra coisa. Eu não estou dizendo assim, ó, um exemplo, tá? Ainda bem que a irmã ali já fez 15 anos. Se fosse essa palavra, depois eu ia falar, minha mãe, não vou para a igreja. Graças a Deus, né? Mas olha aqui, vamos supor, eu chegar aqui, irmã Kari, não comemore 15 anos da Laurinha. Eu não estou falando isso. Mas ela vai agora ter um entendimento. Não, faz sentido, eu vou ver, eu vou avaliar, eu vou ver a realidade. Às vezes, irmãos, se você tem 20 mil, 15 para gastar, para e pensa realmente qual é a melhor forma. Às vezes, irmão, você pega 5 mil reais e dá para essa, se for adolescente, né, jovem, para comprar de estrutura, um bom computador para aprender cursos e concursos. Já pensou? Um pad para ela estudar em casa, fazer coisa que vai gostar, vai brincar, um computador de última geração, que é 7 mil reais, para jogar e estudar. Olha que coisa linda. Vai ficar para sempre, ainda vai passar no concurso ali na hora, seu senhor, vai passar no concurso através desse aparelho. Agora, a festa não. O dinheiro vai para a barriga das pessoas, depois vai para outro lugar, e só volta para você na água, como nós já estudamos aqui. Quem não entendeu está boiando, porque faltou esse culto. Faltou. Vocês estão entendendo como é que é a gestão? E mexer em gestão, irmãos, é duro. Encarar. Eu que lido com finanças e ajudo pessoas nessa área também, sabe qual é a coisa mais difícil? É encarar a realidade financeira. Se eu falar aqui para o meu amigo Leonardo, Leonardo, pega todas as dívidas que você tem e bota no papel. Meu pai do céu, ele vai surtar. Vai falar, meu Deus do céu, ele vai ver a realidade. É difícil. Mas uma das melhores estratégias é você parar a vida e começar a ver a gestão financeira, gestão comportamental, emocional, familiar, relacionamento. Você para e encara a situação. E aí você começa a pedir a Deus estratégias. É assim que se resolve as questões, para que esse ano vocês não se arrastem, para que esse ano vocês melhorem. Quem está entendendo, diga amém. Então vamos lá. E aí o apoio da equipe de secretários, que são os filhos, para quem aí consegue, né, administrar os filhos. Se não estiver administrando, é melhor você fazer o teu plano para a tua própria vida. E aí você, uma vez melhorando, obviamente eles vão ver e vão querer melhorar também. Governo sem plano é um governo. Tem gente que está assim. Entrou 2025, é mais um ano. Não pode ser assim.
Você tem que saber o que você quer, o que você planeja, o que você deseja, a parte financeira, a parte sentimental, a parte espiritual, até plano espiritual. Por isso que existe o plano de leitura. Você tem um plano de leitura, o devocional, para direcionar você todos os dias para um estudo. A vida tem que ser dessa forma. Gente, nós temos 1 milhão de horas de vida. 1 milhão e um pouco mais. Eu não consigo decorar. Não sou bom com números. 1 milhão e algumas... 1 milhão e pouco de dias de vida. Eu já vivi 48 anos. Faz um cálculo aí. Já não é mais 1 milhão. Vocês estão entendendo? Aí, só que tem um detalhe. Você não consegue aumentar o seu dia. Você já reparou isso? Você não consegue. Eu preciso de... Quantas horas tem o dia? Quantas horas tem o dia? 24 horas. Eu estou precisando de 25. Eu estou precisando de 26. Tem como fazer isso? Mas tem como você administrar essas 24 horas? É sobre isso que eu estou falando. E outra coisa, já perdemos tempo. A gente precisa agora falar, não, eu preciso disso. Eu vou parar e eu vou organizar. Aí você bota no papel as áreas, a gente vai falar aqui, vem para o estudo, que eu vou te dar todas as áreas que você precisa organizar. E você vai botando ali, não, essa área aqui eu vou fazer isso. A parte financeira, eu preciso isso, vou vender isso aqui, vou gerar isso aqui. Uma vez uma ovelha, há algum tempo atrás, estava com a dívida considerável e devendo a pessoas lá fora. Pessoinhas. Aquelas pessoinhas. Se não pagar, ela paga. Ela apaga, ela não paga, ela apaga a pessoa. Entendeu? Esse tipo aí. Ai, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senta aqui. O que você tem? Isso. Ih, que legal, um carro. Que legal. Qual o valor? X. Qual era o valor da dívida? Vou dar um exemplo aqui, vou conjecturar. A dívida era 40 mil. O carro era 50. Deu para ela pagar o apagador, entendeu? Aquele que apaga, o apagador. E não era um só não, irmãos. Não era um só não. Não era um só. Eram 3. Blackout. Para. Bota no papel. Bota no papel, vamos lá, eu ajudo. Segura na minha mão. Achamos aqui. Quanto custa? 50 mil. Qual é a dívida aqui? 40 mil. E pessoas comuns, né? Porque aí foi a um, a outro ali. Isso acontece, tá, gente? Eu não estou aqui condenando, não. Quem nunca passou por isso que atira a primeira pedra. Né? Talvez não do apagador, mas de você dever. Entendeu? Eu já devia ao meu pai e à minha irmã. Meu irmão, dever a parente é pior do que dever o apagador. Porque o apagador apaga logo. Eles não, eles te apagam cada dia que você vai lá. Cadê? Ó, chegou. É complicado. Mas estão certos, que você que está devendo, tu que está errado. O que eu fiz? Pedi a Deus estratégia. Sabe o que Deus fez? Me lembrou de algo que eu não parei para pensar no turbilhão. Quando você vive um turbilhão, você não para pensar. Por isso é orientação e instrução. Eu pedi a Deus estratégia. Deus fez assim, ó, iluminou a minha mente. Vou fazer um acordo. Eu trabalhava de carteira assinada, né, Paulinha? Fiz um acordo no trabalho. O dinheiro que eu paguei todo mundo. Chamei meu pai e falei, senta aí, coroa. Toma aí. Minha irmã, já paguei coisa da minha sogra. Eita, glória a Deus. Sabe por quê? Porque eu parei, orei, pedi orientação a Deus e comecei a botar no papel. No desespero, eu fui botando no papel o que eu podia fazer. Como eu não tinha nada para vender, pensei até em vender o Biel, mas não deu. Não estava valendo muito, não. Estava meio rechuchudinho assim, não estava valendo muito, não. E aí eu falei, sabe uma coisa? Eu vou fazer isso, vou botar no papel, vou ver realmente qual é o valor da dívida, até para saber quanto eu preciso. Eu vou pedir quanto a Deus. E eu pedi a Deus, eu falei, eu preciso de tanto. Porque se tu não para encarar, nem você sabe quanto você precisa. E aí, enfim, e ali eu consegui, graças a Deus, me livrar daquela situação. E essa pessoa que eu ajudei, orientei, como outras, eu fui lá, a gente fez, ela vendeu o carro, pagou os apagadores e ainda pagou todo mundo, ficou, graças a Deus. Ficou sem um carro? Ficou. Eu falei para ela, eu já fiquei na minha vida várias vezes sem carro, já fiquei 1 ano sem carro, andando a pé, de ônibus, e eu ainda ia pegar a van e passava mal. Eu não aguentava nem pegar a van, porque eu passo mal. Eu ia o resto andando, irmão. Mas eu não deixei de fazer para eu ficar em paz. Talvez é isso que você precisa fazer. Irmã Cristiane lá atrás, ali, ó, tá ali. Vamos lá. Estamos fechando, tá, gente?
Tá bom, pastora? A Vou paz do fechar. Senhor a todos. Amém, a paz. Essa semana eu estou falando sobre isso, né? Em um dos cultos, eu acho que foi domingo passado, e eu fui para casa e pensando justamente na questão financeira, né? E aí Deus me deu uma estratégia de selecionar para cada coisa que eu preciso fazer até quanto eu posso gastar. Tipo assim, ajuda para alguém. Eu tenho tal limite de ajuda. Uau! Ultrapassou aquele limite, eu não posso mais ajudar. Só um minutinho, só um parênteses. Ainda está no limite? Eu tô aí. Exemplo, eu quero gastar Legal. com tratamento de beleza, cabelo, unha, não sei o quê. Eu tenho Ótimo. tal limite para eu gastar. Uau. E assim, em todas as áreas da minha vida, eu estabelecer qual é o limite que eu Lanche posso. fora, essas coisas todas. Isso entendeu? é muito bom. E aí eu falei assim, poxa, eu preciso agora sentar e organizar quais são as coisas que eu gasto, Top. que às vezes vai só gastando, você não presta atenção. Quando chega no final do mês é que você fala, meu pai. Exatamente. E aí selecionar até quanto eu posso gastar em cada item. Eita glória, varão. Tem gente que vai gastando e não quer nem saber. Quando vai ver, aí está sempre um déficit. Deus está trabalhando aí. Vamos lá. Então, governo sem plano é um governo sem rumo. Não entre sua vida esse ano sem rumo, gente. Bota um planinho aí, vai anotando. Enquanto eu não faço o plano oficial, vai fazendo você. Você vai aprender aqui às quartas-feiras a montar seu próprio plano, tá bom? Vou passar aqui. Para evitar que isso aconteça, o plano de governo deve contemplar as linhas de ação de cada área de atuação da administração da sua família. Ei, pastor, peraí. Isso é culto de estudo ou é culto de administração? É culto de estudo te ensinando a administrar a tua vida. Sabe por quê? A gente pensa que só mexe com a administração quem faz faculdade de administração. Ué, tu não tem vida para administrar, não? Tu não tem família? Isso aí que a irmã Cristiane falou, isso aí é um plano de gastos. É um plano de gastos. Lá em casa a gente tem, não tão formal como esse, mas a gente tem ali uma noção se vai dar para a gente fazer uma gracinha ou não aquele mês. Tem gente que não. Eu não quero nem saber. Ei, seja o que Deus quiser. Tem problema não, irmão. A igreja está aqui para isso. Vem orar que Deus vai te ouvir em alguma hora. Primeiro ele vai deixar você apanhar, depois ele te ajuda. Então tem a área de administração. Como é que está a administração das suas finanças, da sua família, do seu emocional? Está administrando bem o emocional? Ou qualquer coisa você, ai meu Deus, se descabela, ou qualquer coisa você já explode, ou qualquer coisa você já quer se matar, ou você quer ir para depressão. Não, peraí, vou administrar minhas emoções, vou administrar minhas finanças, vou administrar minha saúde. Esse ano eu estou entrando no planejamento, que a área, meu irmão, a área da saúde minha não estava muito... Eu nunca fui de abusar, mas era uma caixinha de uva cada um dia e meio, uma caixa de uva inteira daquela, e eu não comia, aí, né, aquela abusadinha aqui, né, um doce de leite aqui, aleluia, glória a Deus, né, irmã? E tal. Porém, esse ano eu quero dar um foco, além das áreas que eu já tenho planejado, a área da saúde, que estava estava igual aquelas praças que a prefeitura não cuida. A área da saúde minha estava nesse nível. Esse ano eu quero dar um foco, além de outras áreas, eu quero dar um foco na área da saúde. Vocês estão entendendo? A área da educação. Eu vou dar continuidade a um curso que eu estou fazendo de terapeuta. Terapeuta familiar, vou dar continuidade devagarzinho. Graças a Deus o curso é vitalício, então não tem validade, então vou cair para dentro e vou fazendo ali devagar, junto com as minhas atividades. Acabei de fazer ontem à noite, foi hoje à tarde, os meus projetos ministeriais. Deixa eu falar na ordem que eu escrevi, senão me perco. Ministeriais, eu botei de um lado os projetos ministeriais e os projetos empresariais, que é a minha outra área pessoal. Então, eu já botei no papel que eu quero focar nisso aí. E, além disso, na minha saúde. E ainda tem a Laurinha, e ainda tem o Paulo Gabriel. Vocês estão entendendo? E ainda tem aí a pastora. Esse ano é 30 anos. Eu tenho que fazer agora... como é que fala no banco? Auditoria, né? Auditoria de como está o relacionamento, como é que ela está gastando minha fortuna, entendeu? Como é que tá as coisas, tem que ver, eu vou dar uma olhada lá no closet dela. Irmãos, o closet dela, deixa eu ver aqui, não dá nem para medir por aqui, que é maior do que isso aqui. Eita, papai, eu profetizo, irmã. A irmã que já teve um armário de 2 portas, né, irmã? Eu profetizo em nome de Jesus o closet. O closet da Celine Dion é um galpão. Não tô brincando, não. É um galpão. Irmão, parece uma loja da Havan, da Celine Dion. A irmã está com dinheiro.
O da pastora é 1/4 desse galpão. Então eu tenho que fazer, irmão. Eu vou fazer uma auditoria no armário dela, irmão. Porque quando ela vier para o setor financeiro, Ministério de Finanças, eu tô sem roupa. Aí eu já tô com o inventário todinho, irmã Cristiane. Ó, peraí. 5 escarpã. Deixa. Esse setor aí tá meio. Eu preciso de ajuda nesse setor aí que os. Mas eu parei, não parei, irmã? Também, né? Deve ter uns 10 mil de bibelô lá. Você sabe o que é bibelô, né? Mas aquele nomezinho Jesus, família, né? É patrimônio, irmã. Aquilo ali, entendeu? Ou seja, eu parei. Eu já comprei tudo, gente. Eu vou nas lojas, eu fico olhando, é tudo repetido, não tem nem mais aqui, porque eu já comprei tudo. Jesus, família, fé. Jesus, família e fé, eu já tenho. Jesus, família, fé, gratidão, não podia faltar, já está lá, entendeu? Outra coisa, está faltando. Eu comprei uma xícara. Não, uma xícara não. Peraí. Me dá o microfone lá, vou dar voz para ela. Vai lá, o microfone. Peraí, um minutinho, irmã. Ele está fechando. Peraí. A irmã Sandra, eu tinha comprado um pires que fica num negocinho desse aqui, ó. Inclusive, esse aqui eu tenho que comprar outro desse aqui. Eu tinha um negocinho que... Lembra que eu dei de presente de 50 anos que vocês fizeram? Eu mudei? Então, eu comprei, que era para nós, 50 anos, né? Como a irmã já chegou e eu ainda não cheguei, mas eu já tinha comprado meu bibelozinho. Amém. Em nome de Jesus, irmã. A irmã vai estar com 100 e poucos anos, hein? Aleluia. Olha aí. Aí eu vou ter que comprar outro, irmão. Entendeu? Então, o Ministério da Finança... Oi? É 30 anos. Oi? Falta 20. É verdade. Ixi, 80 anos. Tá ótimo. Não, em nome de Jesus. A irmã vai bater 120 fácil. Em nome de Jesus, irmã. Vamos voltar aqui. Vai lá. A irmã, rapidinho, 1 segundo para falar. O senhor vai lembrar que eu te encontrei lá no armarinho em Vila Nova e o senhor estava atrás de um carrinho desse tamanho. Era o carrinho de polícia. Até hoje eu não achei. Um carrinho de polícia. Um fusquinha, mas tem que ser preto e branco. Um fusquinha preto e branco. Que eu quero, tá faltando esse na minha coleção, que era o carro da minha infância que eu ganhei, entendeu? Então eu quero esse aí tá faltando. Então eu tenho uma verba aí. Pô, gente, mas esse carrinho aí foi R$30, irmão. Por favor. Sim, irmã. Irmã, deixa eu preciso fechar. Sim, eu vou fazer uma relação, que aí não compro mais. Ó, eu boto no grupo, é um carrinho, esse negócio assim. Mas é interessante, quando eu vou em loja loja que tem brinquedo, diante de Deus, eu estou falando para vocês, a Paula sabe disso. O Paulo Gabriel, desde pequeno, e a Laura não param nessa sessão. E eu fico lá, eles vão embora com ela e eu fico lá olhando se tem algum carrinho que toca no meu coração. Eu sou doido para ter um carrinho de... eu preciso fechar, meu nome. Sim. Única filha. É isso, bota aqui. Vai. Eu fui filha única mulher, com 2 irmãos mais velhos do que eu, com a mãe, um pai e um tio, que morava na mesma casa, e todo mundo me babava, então eu tinha de tudo. Mas, quando eu me casei, as coisas mudaram. Não precisa de mais nada. Porque eu me casei... mas a irmã também já tinha ganhado muita coisa, né, na infância. Não. Mas aí casei, apaixonado por aquele homem acidentado, aí a situação foi complicada, né? Então, meus filhos... tiveram uma infância mal resolvida. Porque todo mundo queria bicicleta, não tiveram. Eu fui desse. Todo mundo queria isso e aquilo, quando comprava, era um jogo para dividir com os 3. Entendeu? Irmã. Então, quer dizer, tem essas coisas aí. Eu tô nessa aí. Mas quando eu tenho... O senhor sabe que eu tenho um neto, né? Sim. Então, quando eu tive esse neto, eu fiz aquela coleção daqueles carrinhos. Hot Wheels? Eu fiz aleluia. A coleção daquilo ali. Eu adorava ir para a loja e comprar aquilo. Aquilo é muito bom. Que eu não pude comprar para o meu filho. Eu, irmão, tô nessa daí. Tô brincando. Quando eu vejo alguma coisa específica, eu gosto de comprar e guardar lá. O soldadinho que eu não tive. Né? Bom, bebê estrela, irmã. No aniversário, nem dei roupa cara pra irmã Bruna, não. Dei um bebê estrela. Nem deve existir mais. É 1970, não dá mais não. Não tem mais não. Vamos lá. Preciso fechar aqui, gente. Vamos lá. Ó, vocês estão entendendo ali, ó? Área de assistência social, ó. A irmã deu a dica ali. Meu irmão,
Tu não tem nem direito para tu, às vezes. Fica querendo fazer assistência social para os outros. Os outros gastam o dinheiro lá. E aí, quando precisa, pede a você. Aí você pega o seu e dá. O que acontece? A sua área da assistência social fica mal. Até para fazer assistência social. É igual a igreja. Se eu for ajudar todo mundo, meu irmão, a igreja vai falir. Eu tenho que ter uma verba para fazer isso. Então, Procuradoria Geral, que é para ver se tudo isso aí, e o planejamento urbano. Ou seja, como é que está a situação de transporte da sua família? Eu mesmo, que andava a pé para cima e para baixo, falei, não quero isso para minha vida, não. Eu vou me organizar direitinho, pedir a Deus estratégia, e Deus me dá a oportunidade de eu ter um carro. Isso há muitos anos atrás. Tem gente que não. Por exemplo, meu carro já está 8 anos, mas já está, coitado, que o bichinho roda para cima e para baixo. Já está no limite da honra. Então, o que eu tenho que fazer? Ir lá na agência amanhã e meter-lhe uma prestação de 48 sem saber se eu vou conseguir pagar? Não. Eu vou parar, ver como é que está a situação, pedir a Deus uma estratégia, criar alguma coisa que me dê um recurso para que eu possa não onerar um orçamento que talvez já esteja apertado. E eu, como pastor, eu preciso ainda ter sempre reserva para tentar ajudar uma coisa ou outra, uma situação ou outra. Então, eu não posso cometer certas coisas. Se eu fizer isso, eu vou degringolar tudo na minha vida. Aí a quem afeta? Afeta a minha esposa, meus filhos e a mim. E aí vai afetar consequentemente. As pessoas não param para pensar nisso. E aqui não é uma crítica a você. Se esse estudo começou a falar forte no teu coração e você talvez está chateado, ou triste, ou angustiado, fique em paz. Porque isso é a oportunidade de você parar e falar, meu Deus, então existe um caminho. Existe uma sabedoria, existe um planejamento, existe uma fórmula. Eu estou ensinando para vocês aqui uma fórmula de você melhorar a sua vida. Eu não estou dizendo que você vai ficar top amanhã, mas se você começar a colocar isso aqui, e a partir dessas linhas de ação que eu estou ensinando, com o direcionamento do que deverá ser feito, que se planeja a execução das ações. Planejar, gente. Tem que se planejar. Tem gente que quer fazer as coisas e não se planeja. Se eu preciso trocar de carro, eu vou ter que me planejar. Eu tenho que me planejar. Outra coisa, hein? Você já passou por isso? Não levante a mão. Quando você compra um carro, você pensa assim, um carro, uma casa, ou faz uma prestação muito longa, não estou falando de prestação pequena, não. 36, 48 meses. Quando você faz a prestação, você fala assim, poxa, esse valor aqui cabe no meu orçamento. Sim ou não? Não é assim que a gente faz? Meu irmão, 36 vezes, 48 vezes. Ou seja, são vários anos. Acontece tanta coisa naquele ano ali, que às vezes aquele dinheirinho que estava tendo já entra uma receita de R$700 de remédio, já quebra o teu orçamento, e aí você já começa. É assim que faz. Então qual é o certo? Eu preciso trocar o carro já está querendo enguiçar, já está começando a dar barulho, que não sei o quê. Eu preciso olhar para essa área, pedir, orar, colocar diante de Deus, pedir estratégia, me imobilizar, trabalhar, fazer o que tiver que ser feito, para eu conseguir resolver essa área da minha vida. Quem está entendendo, diga amém. É assim que funciona, mas ninguém ensina sobre isso. Quem aqui teve aula de finanças na escola? Levanta a mão. Vocês estão entendendo por que é difícil falar sobre dinheiro, aceitar sobre o dinheiro, entender sobre o dinheiro? Por causa disso. Mas nesse lugar a gente propôs isso no coração. De ajudar, de ensinar, de falar sobre, de te fazer, no mínimo, pensar sobre essas coisas. E assim eu fecho a aulinha de hoje. Ações e estratégias do plano do governo familiar, que vai abençoar toda a tua família, buscando cumprir os compromissos assumidos com a sua família. E aí, na semana que vem, nós vamos falar sobre o plano de governo, também é a base para a elaboração do plano anual. Então, eu já coloquei no papel todos os planos que eu tenho para esse ano. Claro que alguns vão ficar para o ano que vem, já é um preparando para o outro. Mas você precisa pensar sobre isso. E eu quero que você se preocupe. Vou falar um exemplo. Ela é uma menina. Mas se ela começar a entender isso e começar a planejar agora, ela vai ter menos problemas do que nós tivemos, que começamos a nossa vida. E outra coisa, bota na tua cabeça, em nome de Jesus, todos nós, incluindo a mim, começamos com um déficit muito grande na vida. A gente já começou devendo coisas. Eu já casei devendo, irmão. Eu fiquei anos para pagar minha dívida de casamento. Então você já entra no meio. Aí você tem que morar de aluguel ou construir uma casa, tudo é custo. E você já fica devendo, e você aí não consegue se livrar. E aí vai aparecendo mais coisas e vira uma bola de neve. Não é isso que Deus quer para nós. Deus quer que a gente comece a se preocupar com isso a partir desse ano. Pastor, minha vida está exatamente assim, está me dando até uma agonia. Calma. Deus te trouxe aqui justamente para isso.
para falar, se preocupe com essa área, eu vou te ajudar. Deus, ele ajuda. Deus, ele ajuda, ele te dá estratégia, ele vai te fazer o que for necessário. Qual é o pai que quer ver o filho mal, gente? Qual é o pai que quer ver o filho? Ele diz assim, eu fecho com essa palavra. Se vocês, que são maus, pecadores, se um filho pedir pão, você não dá pedra? Que dirá eu, que sou o Pai Celeste, o que eu não vou dar àqueles que me pedirem? Então, se eu sou capaz de fazer tudo pelo meu filho, pela minha filha, como ser humano, imagine Deus, quando vê você agora. Eu não vou me esforçar por um filho que não está nem aí para a vida dele. Eu não vou me esforçar por um filho que não está nem aí, que não está esquentando, que não está se organizando, se mete na furada e quer que eu resolva e fique naquele... Não, eu vou orientá-lo para que ele se organize, e ele se organizando. Se eu perceber um esforço nele, estamos juntos, irmão. Agora, a mesma coisa é você. Se Deus perceber que você não está se esforçando, Deus está vendo você, nem vou mais quarta-feira. O pastor vai falar desse negócio de administrar a vida. Isso aí para mim não é interessante, não. Eu quero saber de Jesus, que tem crente que quer ser mais crente que o pastor. Eu quero de Jesus, eu quero a palavra. Ei, a palavra é instrução para a vida. A palavra não é religiosidade. A palavra não é você ser espiritual. Quantas pessoas são espiritual e têm uma vida desgraçada financeiramente, são espirituais, mas são extremamente desorganizados? Não é sobre espiritualidade. É sobre... Nosso Deus é organizado, é padronizado. Ele é todo, criterioso. E fica a gente, começa o ano... Quando eu estou meio desorganizado nas minhas coisas, eu me sinto mal, porque o meu pai, Deus, é tão organizado. Mas é que eu aprendi assim, pastor, porque minha mãe é desorganizada, meu pai era desorganizado, ainda são, ou já morreram, e não sei o quê. Ei, o seu Pai Celeste é organizado. Eu vou confessar aqui uma coisa para vocês, para a gente encerrar. Óbvio que vai ter dízimos e oferta. O irmão está aqui balançando na minha frente, né, irmão? Obrigado, tá, irmão? Vou te dar 5%, tá, irmão? Obrigado. Olha aqui, presta atenção nisso, eu quero explicar para vocês. Eu vou confessar um pecado para vocês. Nesses 8 anos, 9 anos de ministério, vai fazer 9 anos, se Deus permitir, né? Vamos fazer. Teve um ano que eu fiquei com tanta dificuldade de me organizar em alguns aspectos, tanta coisa, né? Me perdi nas minhas atividades, tarefas e tudo mais. E eu fui fazer, meus irmãos, a mensagem. Na época não era ainda série, ainda não tinha série. Nós já temos séries há uns 5 anos, 5 anos atrás, talvez. Eu não tinha série, era a mensagem do dia 31. Eu vim aqui e pregava a mensagem do dia 31. Eu tive uma desorganização tão grande da minha parte, com atividades ministeriais, pessoais, familiares, eu me enrolei tanto, que eu fui fazer a pregação do dia 31, sabe quando? No dia 31 de dezembro, aí fui para Campo Grande, fui fazer uma opção de coisa, pensa naquela desorganização, o ano inteiro. Quando chegou no dia 31, naquele desespero, no dia 31, no dia do culto, eu fui para a sala, para a mesa da sala, desesperado para fazer uma pregação. E sabe onde é que eu escrevi a pregação? Numa folha de caderno. E eu estava tão atrasado que eu tinha que me arrumar, que eu fiz um rascunho. Não deu tempo nem de passar a limpo a escrita. E eu preguei em cima daquele rascunho, para nunca mais na minha vida. Eu me senti mal. Eu pedi perdão a Deus, porque eu achei que eu fui negligente, relaxado, tudo de ruim, não foi culpa de Deus. Eu podia falar, não, mas era uma atividade da igreja, com a minha vida, mas não interessa. Eu tenho que me organizar. Deus me deu 24 horas todo dia para eu chegar no dia 31 para fazer a mensagem em cima da hora. Nunca mais. A partir dali, eu nunca mais fiz mensagem escrita em papel, e todo ano eu preparo a série com antecedência, perturbo a cabeça do Josias, eu quero as artes tudo pronta, e tudo assim, e mensagem e tal, eu vou mandando, preparo tudo, e vou liberando. O máximo que pode acontecer é 2 semanas antes de dezembro, eu ainda estou mexendo com alguma coisa, mas nunca mais ficou para a semana. Para o dia, não, nem para a semana, nem muito menos para o dia. Por que você está aceitando tudo? Esse ano que eu vou começar,
Se você não meteu a mão nos seus projetos, se você não meteu a mão nas suas contas, se você não meteu a mão nas suas coisas, vai ser mais um ano que você vai ficar enrolando, e aí depois você vai para Deus, Deus me ajuda aqui, e Deus olhando, Deus é cego? Deus viu o que eu fiz. Deus viu. Mas eu nem me justificar diante de Deus, falar, Senhor, tu sabes. Não, mentira. Deus me deu capacidade de organização, eu não me organizei. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Primeira quarta-feira do ano, eu estou pedindo a Deus, Senhor, me alivia aí, Senhor, deixa eu vir com uma mensagem leve, mas não está dando, não, irmão. Escuta, é por amor. Quem está entendendo, diga amém. Organiza a tua vida. Deus vai fazer grandes coisas na tua vida. Deus vai mudar a tua sorte, mas é a parte de Deus e a tua parte. Se você não fizer, a saúde... Gente, eu sou pastor. Eu sou pastor. Eu posso morrer com a artéria entupida? Sim ou não? Eu posso, com essa gordurinha aqui, ter gordura visceral? Sim ou não? Vocês estão entendendo? Eu oro, eu boto a minha saúde diante de Deus, eu oro pela minha saúde, eu tomo a ceia, mas se eu não fizer a minha parte... E agora, é fácil, irmãos? Não é. Eu não estou mentindo para você. Não vai ser fácil. Mas se eu propor no meu coração, falar, Deus me ajuda. Eu reconheço que sozinho eu não vou conseguir. Me dá ideia. A minha cabeça está muito doida. Eu não consigo pensar em nada. Eu estou dizendo no caso de vocês. No meu já está, graças a Deus, todo final de ano eu já começo a canalizar. Aí começa a acontecer os negocinhos, irmão. Início do ano é um aqui, outro ali perturbando, é outro aqui. Opa, já sei o que está acontecendo. Já querem dar o tino do meu ano. Não, senhor. Quem dá sou eu. Eu e Deus. Então, vamos lá. Parou aqui tudo. Vamos lá. Focar aqui nos planejamentos pessoais, ministeriais. Essa é a nossa proposta. Mas fulano de tal... Eu e fulano de tal vai ter que ver isso aqui com calma. Vocês estão entendendo? Não deixe ninguém tirar vocês do foco esse ano, em nome de Jesus. Vai aparecer, tá? Vai aparecer. Você está com o teu barquinho ali, na boa, navegando. Vai vir gente até com iate para te pedir coisa. Vai vir gente aí para te tirar coisas. Em nome de Jesus, irmão. Em nome de Jesus. Essa quarta, eu gastei o tempo para te explicar sobre qual é a minha intenção com esse estudo de Viva Reinando. Semana que vem não vai ter isso. Eu vou chegar aqui, vou ministrar o estudo para você. Aqueles que estão entendendo já vai pegando a chave. Porque eu não vou ficar explicando, olha, Deus está querendo acertar a tua vida. A irmã Alice vai casar. Se eu sou ela, já faço um plano familiar. E outra coisa, irmã Alice, olha para mim. Vê bem os erros mesmo de todo mundo da tua família. E estende aos familiares também. E vai dar uma passada também lá na família do teu noivo. Pega todos os erros dele e fala assim, na minha casa, na minha família não será assim. E declare isso em nome de Jesus e faça a sua parte. Foi assim que eu e a pastora fizemos. Tiramos tudo que não era legal, falamos, vamos montar o nosso estilo, do nosso jeito, vamos consultar os patriarcas e matriarcas da família, ver o que eles têm para falar. Se o que eles for falar bate com o que você deseja, bateu na alma, estamos juntos. Minha filha, teve um neném. Aí a irmã quer botar moeda no umbigo. Aí isso aí já não rola, que a moeda vai sujar, vai dar ficção. Então não pode. Esse conselho aí você não vai aceitar da patriarca. Mas se ela falar, não, minha filha, você vai orar, vai abençoar, vai cuidar, vai botar um negocinho aqui, vai limpar, e você vê que bateu no teu coração, aí esse conselho você Você está entendendo? Tem gente que não. Vai casar, fica preocupado com o vestido, fica preocupado com a festa, vai encher a barriga dos outros? Tem que ter, que nós queremos encher barriga. Nós só queremos encher barriga, mano. Não quero nem saber do casamento, eu quero saber da comida. E se tiver ruim, nós fala mal. É mentira? É verdade. Então o que você tem que fazer? Não se preocupe com isso. Faça o seu melhor. Faça a festa que você conseguir, se fazer, está tudo certo. Não é sobre nós, quem vai casar é tu. Faz do teu jeito. Agora, o mais importante, a festa vai acabar. Vai tudo acabar. Aí tu vai dentro daquela casa, olhar para o teu marido. Aí, às vezes, o dinheiro está pouco, não tem planejamento nenhum. Quantos filhos vocês querem ter? Um? Nação está difícil, hein? Vem cá, um só, né? Eita, papai! Não recebe não, irmão, não recebe não. E ele é gêmeo. E o noivo é gêmeo. Ih, Jeová. Vamos orar, irmã. Deixa Deus trabalhar. Mas olha, agora é sério. Para fechar aqui, eu preciso fechar. Olha aqui, rapidinho, para você entender como é que funciona. O que você vai fazer? Aí, esse filho, é só você que quer um, ou ele quer dois e você quer um só? Os dois querem um só. Então, legal. Então, vocês têm que parar e dar foco nisso. Como é que vai ser a criação do menino ou da menina? Como é que vai ser? Eu quero só se for menino. Eu conheço gente que orou para que fosse só menina. Hoje estão numa desgraça de vida.
Deixa Deus dar. Eu queria menino, mas o que viesse estava ótimo. Entendeu? E se vier menino e ele queria menina, aí abre licitação, aí tenta mais um até chegar a menina. Ou seja, não, né? Ou seja, já pararam para ver se vai estudar em escola pública particular? Ah, pastor, eu quero escola pública, particular. Então já viram questão de renda? Você está entendendo? Ninguém para ver isso. Ninguém para ver isso. Se vai ver televisão, se vai ficar no celular, se ele vai ver tela, se não vai ver tela, se o teu esposo, como é que vai ser o relacionamento de vocês, se ele vai cuidar de você, quem é que vai lavar a louça, quem é que não vai, quem é que vai fazer a compra fora, ou se ele vai te botar para fazer compra. Não quero saber. Mulher, nós estamos na modernidade, mulher tem que meter o pé e sair fora. Você tem que ver tudo isso agora. Tem tempo para você ver a vida dos outros? Tem tempo para você querer fazer coisa pela vida? Não, você tem que focar na sua vida. Faça um plano, literalmente, de governo para o seu casamento, para a sua nova família. Entendeu? Amém?